Hoje eu vou te contar porque algumas pessoas simplesmente não conquistam aquilo que elas querem, mesmo orando, pedindo, manifestando, fazendo um trilhão de coisas para manifestar aquilo que elas querem. E o que você precisa saber sobre isso? Só deixando bem claro que o que eu vou te contar nesse vídeo talvez seja algo que nunca te contaram sobre a lei da atração, mas que a gente pode resumir com a frase: primeiro o que você pode e depois o que você quer. Fica comigo nesse vídeo. E se você tá chegando por aqui agora, no meu canal, prazer, meu nome é Mayara, mas podem me chamar de Mai, e aqui no meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e transformação. Bom, gente, voltando ao nosso tema central, um erro muito comum que a maioria das pessoas comete sem nem perceber é que você ora pedindo, você manifesta, você imagina, você tenta atrair aquilo que você tanto deseja, mas você não quer construir o caminho para chegar naquilo que você deseja, você não quer construir o caminho para viver aquele sonho, você quer viver o sonho sem passar pelo processo. E aí que tá um grande erro que a gente comete, né? E eu vou dar um exemplo para vocês conseguirem visualizar e imaginar melhor essa situação. Dando um exemplo para isso ficar mais visual, vamos imaginar uma dona de casa, gente. Toda mulher, eu acho que tem um sonho, gente, de ter uma casa bonitinha, uma casa arrumadinha, né? E principalmente se a mulher gosta de cozinhar, ela gosta realmente de cuidar do lar. Eu acho que, gente, o sonho de toda mulher é que cuida do lar ter uma cozinha planejada, arrumadinha, com coisinhas para você pôr aquela mesa posta bonita, ou simplesmente para você servir um café, para você tomar o seu café de manhã ou à tarde, com uma mesa bonitinha de café, com uma cafeteira bonitinha, com uma geladeira, duas portas espelhada, coisa mais linda do mundo. Mas hoje, o que essa dona de casa tem é aquilo que ela pode pagar. Então, ela tem um armário de cozinha simples, mas que é funcional, uma geladeira comum, nada de extraordinário, um fogão simples, né? Não é um cooktop de indução, né? Tudo que ela tem é funcional, mas não é aquilo que ela sonha em ter. É tudo funcional. Para cumprir o papel do dia a dia, ele funciona como a geladeira dos sonhos funcionaria, mas não é aquilo que ela quer, é o que ela tem. E aí, gente, imagina que essa dona de casa sonha mesmo de ter uma cozinha planejada, uma cozinha bonitinha, trocar os móveis dela, mas ela mesma coloca na mente dela que é muito caro. Ela imagina como seria ter a cozinha dos sonhos, ter aquela cozinha bonita, mas ela mesma coloca na cabeça dela que ter um móvel planejado é muito caro, que uma geladeira nesse modelo que ela tanto sonha é muito caro, que ter uma cafeteira de cápsula é muito caro. Tudo ela coloca na cabeça dela que custa muito. Então ela mesma limita a própria mente em poupar para aquele sonho, porque algumas coisas são muito caras para a gente comprar à vista, mas se você se planejar para este sonho, dá certo, pode dar certo. Veja bem, a gente compra um celular parcelado em 12 vezes, porque o seu antigo celular quebrou, você foi roubado, furtado, enfim. Durante 12 meses você pagou as suas parcelinhas certinho para o banco na sua fatura do seu cartão de crédito. Se você juntasse o mesmo dinheiro por 12 meses, você também compraria um celular à vista. Mas você não poupa por quê? Porque você não imagina que você vai ser roubado ou que você vai quebrar o teu celular do nada. E então, quando você tem essa crença limitante de que tudo é muito caro, de que tudo parece muito distante, você não muda a sua mentalidade para se programar para esse sonho. Você continua vivendo a vida do jeito que ela vai andando. E aí, eventualmente, essa dona de casa, de repente, o armário dela estraga,
né? Talvez por conta de umidade, enfim, N fatores, ou porque o móvel ficou velho, a geladeira queima, enfim, pode acontecer N coisas, né? E ela eventualmente precisar trocar esses móveis, novamente ela vai comprar aquilo que ela consegue pagar. Aquilo que cabe no limite do cartão de crédito dela ou no limite de crédito que ela tenha com a loja. Ela novamente vai comprar aquilo que ela pode pagar e não aquilo que ela quer. E ela vai viver infinitamente esse ciclo. Ela nunca vai comprar o que ela quer, ela sempre vai comprar o que ela pode pagar naquele momento. Então, essa dona de casa, ela continua reclamando porque ela nunca alcança o padrão que ela quer. Ela vive sempre no padrão que ela pode pagar, sem a expectativa de que ela pode ter mais, ser mais e viver mais. E é aí que tá o erro que a gente comete. A gente nunca chega no que a gente quer porque a gente não honra o que a gente tem. Às vezes a gente tem um celular velho, mas é funcional, a gente consegue resolver tudo por esse celular e a gente reclama. A gente tem uma geladeira que é funcional e a gente reclama que ela é velha. A gente tem um armário que é funcional e a gente reclama. A gente só reclama, só reclama. É sempre ingrato com o que você já tem. Então, como você vai ter o que você deseja se você não é grato pelo que você já tem neste momento? A lei da atração e a fé são basicamente a mesma coisa. Elas se baseiam em acreditar, em visualizar, em crer que já está feito. Na Bíblia é muito falado sobre isso. Jesus, ele elogia muito a fé das pessoas. Ele diz que muitas pessoas foram salvas simplesmente por acreditarem antes de acontecer, né? Um exemplo que a gente tem é do servo do centurião. Quando o centurião chega para Jesus, pedindo que cure o servo dele, Jesus iria até a casa daquele homem, mas ele disse que Jesus não seria digno de entrar na casa dele, que ele não seria digno de receber Jesus na casa dele, por ele ser um homem de uma fé diferente, né? Mas ele falou: se você me disser que ele está curado, eu já creio. Mas a fé, ela tem um ponto que é crucial. Ela não se baseia só em pedir e acreditar. Ela se baseia em ação. Lá no Evangelho de Mateus 9, versículo 23, nós temos a frase: tudo é possível ao que crê. E no livro de João 11, versículo 40, temos a frase: se creres, verás a glória. Ou seja, nós temos a resposta. Mas, como eu falei, a fé ela não se trata somente de crer, ela se trata de agir como quem crê que já está feito. Mas então, quando você crê, você imagina, você visualiza, mas a sua própria mente te diz que aquilo não é possível, é porque você não está crendo, você não está acreditando. Quem crê não passa o resto da vida vivendo somente de expectativa. Você concretiza, você realiza. Lembra eu falando sobre a dona de casa com a cozinha planejada? Primeiro, a gente conquista o que a gente pode, enquanto a gente constrói o caminho para ter ou para ser aquilo que a gente quer. Lá em Mateus 25, na parábola dos talentos, Jesus ele explica que os servos que multiplicaram o pouco que eles receberam foram recompensados. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E com a nossa vida também é assim, gente. Você pode não ter a mobília, a casa, o carro dos seus sonhos, a vida dos seus sonhos, mas você tem uma vida, você tem uma casa. De repente você não tem um carro, mas você pode conquistar um. E você vai conseguir trilhar o caminho para melhorar o seu padrão de vida, para melhorar tudo o que você tem, tudo que você almeja ter. Você pode não ter agora o que você quer, mas você pode construir o caminho para isso, gente. Seja dedicando parte do seu dia aos estudos, seja guardando o que você pode guardar por mês, seja estudando, se programando, se planejando para
mudar de emprego ou de repente para você abrir o seu próprio negócio, para ter mais liberdade. Deus, o universo, eles trabalham com a multiplicação daquilo que já está sendo cuidado. Então, agradecer pelo que você tem, mesmo não sendo o que você quer, já é um canal para essa multiplicação. E trabalhar a favor dessa multiplicação, gente, todo esforço é reconhecido e é recompensado. Muitas vezes a gente não se conforma com a nossa realidade por conta do imediatismo. É a mania horrível de querer tudo para ontem. E essa nossa ânsia pelo imediatismo, ela também tem muita reação com as redes sociais. Porque você abre uma rede social, um Instagram da vida, você vê um conhecido teu postando chave de carro novo, chave de casa, de apartamento, agradecendo, obrigado Deus por mais uma conquista. Mas ele não registra os meses que ele ficou guardando para dar entrada nesse carro, para dar entrada nessa casa, nesse apartamento. Ele não vai vir na rede social postar o boleto, postar foto do talão de cheque das parcelas do financiamento. Ele não vai fazer isso. Ele vai mostrar a conquista dele. E aí você fica na sua cabeça de que só os outros estão naquele feeling, só os outros estão conquistando, só os outros estão dominando a vida e que você tá parado. E aí você coloca na sua cabeça que ou você tem o que você quer pra ontem, que aconteça do nada, a sua vida mude, você ganhe na Mega Sena, sei lá, e conquiste a vida dos sonhos em um dia, ou você não vai ter nada pro resto da vida. Pare de ser imediatista. Mas entendam, gente, que a vida em movimento é progresso constante. E isso vale tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, viu? Se você só vai atrás, só se movimenta para coisas que te fazem mal, para coisas que te fazem procrastinar, para vícios, né? Coisas que só te geram problemas na sua vida, o universo também vai acelerar o seu processo para essas coisas ruins. Mas, para manifestar essas coisas boas aqui, né? Eu vou te passar um plano do que você fazer. Então, fica atenta, prepara papel e caneta. Primeiro, você vai ter clareza exata daquilo que você quer. Lembre-se, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, você tem que ter clareza para Deus, para o universo, para tudo, daquilo que você quer. Tenha plena convicção. Imagine, visualize com riqueza de detalhes, descreva os detalhes daquilo que você quer. E, gente, quando eu digo riqueza de detalhes, é total, a níveis sensoriais. Você pode descrever o cheiro, a textura do que você imagina. Um carro, por exemplo, você pode imaginar um carro com um perfume de carro de pinho doce. Não sei nem se existe. Bancos, a textura que você imagina, bancos de couro, né? Temperatura, um ar-condicionado ali geladinho, sem aquele calor da lataria do carro esquentando. Então, imagine com riqueza de detalhes o que você quer. E aí, consequentemente, a gente leva isso para o segundo passo. Segundo, você vai definir qual é o primeiro passo para encurtar a sua distância entre o ponto que você está e entre aquilo que você deseja alcançar. Gente, lembrando que esse primeiro passo não pode ser um passo maior que a sua perna, entendeu? Não adianta você falar, quero comprar um carro, o que que eu vou fazer? A primeira coisa que você vai fazer é dar uma de doida, pedir um empréstimo, com o dinheiro do empréstimo você dá de entrada e o restante você financia com o banco. Aí você vai ficar com duas dívidas no banco? Para, né, amiga? Vamos fazer direito. Procure um primeiro passo que você pode dar neste exato momento em que você tá. Ah, Mayara, hoje eu não estou na minha melhor situação. Tá, mas o que que você pode fazer? O que que você pode fazer hoje, mesmo não estando na sua melhor situação? Pensa e anota. Terceiro, crie compromissos ou metas mensais que vão te ajudar a chegar nesse resultado, naquilo que você deseja. E, novamente, como eu falei no passo 2,
Não crie metas irreais. Não crie metas que o foco seja uma produtividade absurda que você não consegue entregar hoje e que você não vai conseguir entregar amanhã. Crie metas onde o foco seja a constância, onde o foco seja você conseguir fazer isso todos os dias, todas as semanas, todos os meses, né? Que você consiga cumprir isso com constância. E constância, gente, não é simplesmente dar 100% de si todos os dias, mas é fazer o que precisa ser feito todos os dias. Fazer o que precisa ser feito e dar 100% de si não são a mesma coisa. E o quarto passo, haja como quem acredita. Não adianta nada você fazer os 3 passos anteriores se você não acredita, se você não sustenta aquilo que você está tentando manifestar. Você precisa acreditar que já está feito e agir como quem já conquistou. Você quer atrair prosperidade para sua vida? Você tem que se libertar de crenças limitantes, você tem que se libertar de pensamentos que te limitam. Você tem que parar de reclamar, você tem que parar de ser ingrato com o que você tem e você tem que parar de acreditar que você só nasceu para sofrer. Porque é isso que muitas vezes a gente declara sobre a nossa vida. Nossa, eu nunca conquisto nada. Parece que é só comigo. A gente só fala frases que desfavorecem a nossa moral. Ser grato e acreditar que já está feito, gente, é só algo a mais, mas você tem que mudar o que está aqui dentro. É a sua mentalidade, é o principal que precisa ser mudado, porque é ela que vai condicionar para todo o resto. A gratidão, ela entra como uma estratégia a mais aqui. Porque se você não é grato, se você não é feliz com o que você tem, você também não vai ser feliz no muito. Quem não é grato no pouco não sustenta o muito. E é importante lembrar vocês que o primeiro passo, ele não vai te impulsionar diretamente para o seu sonho, mas ele vai encurtar a distância entre o ponto que você estava antes e o seu sonho. Você está aqui, o seu sonho está aqui, você deu o primeiro passo. Diminuiu a distância. E finalizando esse vídeo, o que eu posso dizer para vocês é: viva o seu processo e valorize cada fase dele. Viva o seu processo, seja grata pelo seu processo, para que você possa viver o seu propósito. E se você chegou até o final desse vídeo e também quer ingressar nessa jornada de autoconhecimento, de transformação, de mudança de hábitos, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, deixar um like aqui nesse vídeo, comentar o que você vai fazer para começar a mudar a sua vida hoje, para começar a mudar os seus hábitos hoje. Lembre-se que juntas vamos transformar os desafios em oportunidades. É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.